Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre esta frase que apavora todas as mães, né? Meu bebê não come. A gente precisa analisar algumas coisas, né? Quando chega pra gente no consultório uma criança que a mãe refere que o bebê não come. A primeira coisa é a gente tentar entender não come como. O que ela quer dizer com esse não come? A criança não aceita nada, a criança come muito pouco, a criança come muito mal. A gente precisa tentar identificar qual é o problema que a mãe nos traz. Porque, de repente, essa mãe, né, principalmente na introdução alimentar, ela fala que o bebê não come porque não come tanto quanto ela gostaria. Então, a gente precisa aí alinhar essas expectativas com a realidade e fazer a mãe entender, né, como eu já falei no outro vídeo, que a alimentação, né, a introdução alimentar é um processo de aprendizagem. A criança vai conhecer os alimentos, vai olhar, vai tocar, vai pegar, vai botar na boca, só para, né, por botar na boca, vai mastigar, vai engolir. Então, é todo um processo de aprendizado que a criança vai passar ao longo dos próximos meses, depois de iniciar, né, ali a partir dos 6 meses, quando ela inicia, então, a introdução alimentar. Então, a gente precisa sempre entender o que é isso, o que quer dizer o meu filho não come. É só porque ele brinca com o alimento? É só porque ele comeu só uma colherada e não quer mais? É aquele bebê que ainda tem o sinal de protrusão da língua ainda muito intenso, então quando ele põe o alimento na boca, ele põe a língua para frente, porque é assim que a gente mama, né? Assim que o bebezinho mama, ele põe a língua para frente e é ela que faz a ordenha, né? Ela faz um movimento assim, que faz a ordenha, então, do seio materno. A gente precisa entender isso, tá? Quando que a gente deve ficar atento e pensar que a criança pode ter um problema, que inclusive é o que a gente, como pediatra, pergunta para tentar localizar se essa criança precisa de uma avaliação com algum outro profissional ou não. São duas situações principais, tá? A primeira delas é aquela criança que se nega a encostar no alimento. Você vê que ela faz até um tremor ou põe o alimento na boca e fica fazendo náusea, né? Não é o reflexo de Galley, que também é assim, mas é náusea mesmo, né? Você vê aquela criança que parece enjoada com o alimento, que parece que, né, fica passando mal com aquela sensação do alimento, às vezes só de olhar. Essa criança, ela pode ter uma alteração sensorial e ela vai precisar de uma avaliação com um terapeuta ocupacional que tenha especialização em terapia de integração sensorial, tá? Às vezes, a gente, como pediatra, tenta algumas técnicas antes da gente encaminhar pro TO, tá? Mas, no geral, uma criança que tem, assim, uma ojeriza muito intensa, né, uma questão sensorial muito intensa, né, aquela criança que a gente põe no cadeirão, ela berra, desesperada, ela pode ter uma alteração de equilíbrio, a criança que não tolera encostar em nada, né, encosta no alimento. Então, essas crianças talvez precisem mesmo de uma avaliação com um terapeuta ocupacional para avaliar essa questão sensorial, tá? As crianças que a gente vê que no começo tem um pouco, mas elas acabam tolerando, a gente pede para fazer alguns exercícios, né? Alguns exercícios sensoriais. Então, é aquela criança que você vai deixar ela brincar, por exemplo, com um caroço de manga, porque aquilo é escorregadio, é pegajoso. Então, se você não quer fazer sujeira, põe um plástico embaixo, ou põe a criança dentro de uma bacia, ou põe a criança dentro da banheirinha dela, ou na própria cadeirinha de alimentação, se você não se importar muito com a sujeira, e deixa ela manipular aquilo, né? É mole, é gelatinoso, escorrega da mão, então ela vai treinando essas sensações e ficando menos sensível a elas, e isso aumenta a chance de repente, ela conseguir botar aquilo na boca, sentir aquele gostinho e conseguir, a partir disso, mastigar e engolir, tá? Outra coisa que dá para fazer é usar o macarrãozinho cozido também, porque ela manipula, né, cozinha aquele macarrão parafuso, deixa um pouquinho cru, um pouquinho cozido, né, para ela poder manipular. Então ela vai brincar com aquilo. A intenção não é nem comer nesse momento, tá? É só ela poder manipular essas texturas diferentes, uma coisa firme, uma coisa mais mole, uma coisa que se suja, né? Porque a gente não deve falar se suja, porque comida não é sujeira, né? Deixar a criança, se ela aceita um pouco, deixar aquele alimento na boca, a gente tem aquela mania de já passar a colher para tirar, mas deixa, a criança tem muita sensibilidade em toda a boca, dentro e fora da boca, porque ela vai se acostumando com aquelas texturas, tá? Dá para fazer isso, se você percebe que é alguma coisa leve, converse com o pediatra e ele vai fazer a avaliação certinho, se precisa fazer uma avaliação especializada, tá? Uma segunda situação que pode acontecer
é a criança ter alguma alteração de mastigação. Então, ela não consegue fazer a prensa para mastigar, ou ela não consegue fazer a movimentação adequada do bolo alimentar na boca para poder deglutir. No começo, a criança não faz mesmo um movimento tão complexo quanto a gente, por isso que no começo pode demorar um pouquinho mais para isso andar, e depende um pouco do desenvolvimento neurológico dela, tá? Assim como a gente fala que a criança tem que estar com o mínimo apoio, porque isso garante, ou já sentada, né, no caso do BLW, isso garante que a criança já vai ter uma movimentação mais adequada também da mandíbula. Então, ela já tem um controle bem firme de tronco, ela já consegue movimentar os braços de forma lateral, então, ela já, teoricamente, já consegue fazer uma movimentação oral melhor para ela conseguir fazer a mastigação com a gengiva, né, a maceração dos alimentos ali, amassar com a língua no céu da boca, ou com a gengivinha mesmo, conseguir mastigar o alimento para poder engolir, tá? Então, uma criança que você percebe que ela tem dificuldade com isso, acumula comida na boca, fica acumulando a comida aqui dentro da bochechinha, igual aqueles ratinhos que comem com a bochecha desse tamanho, ou é uma criança que fica com a comida presa no céu da boca e não consegue fazer uma movimentação adequada desse bolo alimentar, talvez essa criança precise fazer uma avaliação com a fono para ver como é que está toda essa função oral. Tá? Então, existem situações em que a gente precisa avaliar? Sim, existem situações que a gente precisa avaliar. Mas a grande maioria das vezes é apenas o alinhamento de expectativas. A mãe cria, né, vai com aquela intenção de que a criança vai comer, prepara uma comida toda especial para a criança e pum! É um balde de água fria, a criança não come nada, a mãe se sente rejeitada porque a criança não comeu aquela comida que ela fez especial, fica desesperada achando que a criança vai ficar desnutrida e não vai acontecer nada disso, tá? A criança, ela só precisa ter o seu tempo, o tempo de descobrir a alimentação como fonte de nutrientes e descobrir ela como que maneja isso. Até agora ela só mamava no peito, então era líquido, 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 resolvido o assunto. Agora não, agora tem textura, tem sabor, tem temperatura, então ela vai precisar se adequar a todas essas novidades, tá? Então, nesse momento, a pessoa não deve entrar no modo pânico. O que é o modo pânico? É partir para atitudes negativas que vão transformar o momento de alimentação em um momento de tensão, além de a gente estar gerando hábitos alimentares ruins na criança, tá? O que a gente não deve fazer? Estou só olhando aqui minhas anotações. Então, o que a gente não deve fazer, nunca, como já falei num outro vídeo, ou não sei se já passou ou vai passar, mas vocês vão ver eu falando isso de novo, a gente nunca deve forçar a criança a comer, tá? Segurar a boca, apertar aqui, para a criança abrir a boca e enfiar, ou ficar com a chupetinha aqui para quando ela abrir a boca você enfiar, ou fazer a criança rir, enfiar, nunca. A gente não deve fazer isso. A criança, ela precisa aprender a comer consciente. A gente também devia aprender, reaprender talvez, a comer consciente. A gente não come consciente. Se você parar para pensar, você não come consciente também. Você come fazendo uma coisa, nem vê. Quando você vê, você acabou o prato, já quer repetir, nem sabe se comeu, se está saciado ou nada. A criança vai trabalhar isso e ela deve aprender a comer consciente. Então, ela tem que ver o que ela está comendo, ela tem que sentir o que ela está comendo, que gosto tem, que temperatura que tem, qual é a textura. Tudo isso ela tem que trabalhar. Então, ela precisa estar consciente e nunca forçar ou enganar a criança, ou botar a comida na boca, botar a chupeta, e aí ela suga a chupeta, não sabe o que é mastigar, a gente já está fazendo tudo errado, tá? Nunca a gente deve liquidificar a comida. As mães entram em pânico, porque a criança não comeu, faz 15 dias que eu tô dando comida, não come, eu vou bater uma sopinha. Pronto, aí a criança toma, porque aquilo é mais fácil, tá? Não façam isso, a gente não tem necessidade, não precisa correr, não é maratona, não vai ganhar um prêmio Nobel da alimentação infantil, nada, tá? A criança, ela precisa aprender a mastigação e toda essa questão de textura, blá, 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 que eu já falei inúmeras vezes, tá? Então, nunca a gente deve liquidificar ou peneirar o alimento e deixar ele numa consistência inadequada, tá bom? Nunca, nunca, nunca. E a terceira coisa é não usar telas. A criança precisa estar presente. A gente não deve distrair ela com a tela, porque daí ela não está nem percebendo e a gente está dando a comida, tá? Então, não façam isso. A criança precisa estar consciente, você precisa estar consciente, entender o processo, curtir o processo de alimentação. Deixa a criança experimentar, deixa ela encostar naquilo, deixa ela fazer bagunça, ela não precisa sair comendo igual uma desesperada, tá? A gente precisa
precisa deixar ela curtir esse momento, não criar hábitos ruins. É criando hábitos ruins nessa idade, né? A gente não dando essa oportunidade para a criança, a gente transformando a hora da alimentação em uma batalha. Então, a hora de comer, a gente já vai tenso, já vai com a cara fechada, já põe a criança no cadeirão meio com, né, com a pá virada, daí a criança já fica tensa porque ela autorregula pela gente, mas minha mãe tá tensa, se ela tá tensa, comer não deve ser legal. Então, a gente vai transformando aquele momento num momento desagradável. Então, a gente não deve fazer isso. A criança está tendo dificuldade para comer e você não percebeu que é nada daquilo, não é uma criança que tem náusea, não é uma criança que fica com, né, que tem alguma dificuldade de mastigar, que possa ficar com um alimento ali armazenado na boca, ou que engasga com muita facilidade, não tem nada disso, é só aquela criança que você tentou oferecer e não teve jeito, deixa a criança, põe ela sentada na mesa com você, coma na frente dela, coma com ela, tá? Deixa ela ver como você come, sirva um pratinho como é o seu prato, pega o prato de sobremesa do prato que você come e ponha lá, ela vê. Lá em casa eu ponho, a gente usa muito joguinho americano, não uso toalha, né? Aqueles lugares americanos, paninho assim. E agora o Carlinhos aprendeu aonde tem, então quando a gente vai comer, ele ainda senta no cadeirão, ele vai lá no armário, pega o paninho dele e põe em cima do cadeirão dele, porque ele quer comer igual a gente. Então põe um pratinho igual que você come de sobremesa, para poder caber ali, fique próximo, e deixe a criança se sentir participando daquilo, fazendo parte daquilo e sendo igual a você. Então vamos não transformar isso num momento de guerra, tá? E a última coisa é, quando a gente vai sair, principalmente para trabalhar, ou uma outra pessoa dá em algum momento alguma refeição para a criança, a gente precisa conversar muito com essa outra pessoa também, tá? Então, ela precisa estar na mesma sintonia que você, para que o momento de alimentação seja a mesma coisa, porque senão a avó que vem dar comida, aí tá chegando na hora da janta, a avó veio que você vai sair para trabalhar, a criança já entra em pânico porque a avó força, porque enfia a goela abaixo, porque briga, porque faz ameaças, tá? Então, não. Isso vale para os bebês na introdução alimentar e isso vale para qualquer criança em outras fases, tá? Sempre o momento tem que ser um momento de prazer, tá bom? De integração social, de encontro familiar, um momento gostoso. Lúdico, a gente tem que batalhar, às vezes fazer uma coisa, outra, uma gracinha e tal, mas isso faz parte da gente ajudar os nossos filhos a criarem bons hábitos para serem adultos saudáveis, tá bom? Até mais!